Universidade e Empresa e Proximidades e Fluxos de Conhecimento. Além da professora Janaína, também temos a professora Elisa Thomas, que é doutora e mestre pela Unicinos, com período sanduíche na Inglaterra, no doutorado. Atualmente é professora de empreendedorismo e inovação na Nord University, e seus principais temas de interesse são ecossistemas de empreendedorismo e inovação, incubadoras e startups e parques tecnológicos intermediários de inovação aberta. A professora Manolita Correira Lima é doutora em educação pela FE-USP, atualmente é professora do programa de pós-graduação em administração da SPM. Também é coordenadora do Núcleo de Inovação Pedagógica e do Programa de Iniciação Científica, ambos da SPM, e líder do grupo de pesquisa Sócios, que se denomina Grupo de Pesquisa sobre a Instituição Universitária, grupo esse do CNPq. Coordena o tema de ensino, pesquisa e formação docente no Enangrade, é líder da área de métodos e técnicas de pesquisa no CEMEAD, e líder do tema de universidade, escolas e negócios e sociedade na contemporaneidade na divisão de estudos organizacionais da ANPAD, além de integrar o comitê de ética também dessa associação. Suas pesquisas e estudos abordam os seguintes temas: educação superior, internacionalização da educação superior, universidade, formação de professores, inovação orientada para aprendizagem, métodos e técnicas de pesquisa. Então, gostaria de convidá-los, convidar primeiramente a professora Manolita a fazer aí uma breve exposição de 10 a 15 minutos. Vamos começar, né, pelo membro mais externo, temos aqui uma professora de São Paulo, depois a professora Elisa Thomas e depois a professora da casa, a professora Janaína Ruffoni. Depois dessa breve apresentação de 10 a 15 minutos, no qual vocês podem se sentir livres aí para falar um pouco sobre seus temas de pesquisa e como esses temas estão alinhados com a discussão sobre o futuro das universidades, a gente vai abrir para o debate aí para fazer uma mesa redonda de discussão. É isso. Muito obrigada. Bom, gente, então, boa tarde a todos, os que chegaram um pouquinho depois. Agradeço bastante o convite, e espero que, de alguma forma, nesse pouco tempo que temos para discutir uma instituição tão complexa, né, como é a universidade, a gente consiga iluminar alguns aspectos. Eu dei uma olhadinha no descritivo da... Eu vou chamar sem formalismo, gente, até para facilitar a troca, mas dei uma olhadinha no descritivo da Janaína e da Elisa, e vejo que a gente tem, possivelmente, abordagens bastante diferentes, até porque, no meu caso, a minha formação primeira vem na sociologia, então, eu diria que o meu olhar talvez seja um olhar que tem uma tendência a problematizar um pouco a situação. Bom, eu acho que, começando até mesmo pelo tema que foi escolhido, né, o futuro da universidade em tempos incertos, e foi a primeira reflexão que me ocorreu, né, o futuro da universidade, e a primeira coisa que eu me pergunto é qual universidade? Né? Porque, no fundo, a gente usa o mesmo termo para definir realidades muito distintas, projetos muito diferenciados. Então, talvez fosse interessante a gente colocar aqui um pouco no trilho que universidade é essa que a gente está tratando, vou tentar colocar, e depois na questão dos tempos incertos. Eu tenho a impressão que todo tempo humano tem essa incerteza, né? Talvez hoje a gente viva uma incerteza que não temos a menor referência, né? Porque tudo isso que a gente tem vivido no último ano tem mexido com todas as dimensões da nossa existência, então é claro que as incertezas são muito
muito maiores, mas eu sempre costumo pensar de que pensar o futuro é pensar exatamente nessa incerteza, e talvez a gente seja muito instigado a pensar a ideia de projeto, né, e de se orientar pelos nossos projetos como uma forma de diminuir essa incerteza, porque, afinal de contas, o que é projetar, né? É desenhar o futuro, né? De alguma forma, antecipar o futuro. Aliás, a professora Marilena Chauí, quando se refere a projeto, ela diz que a gente tende a brincar um pouco de feiticeiro, né? Ou seja, cada vez que a gente tenta antecipar o futuro, é um pouco a nossa vontade de influir mais sobre ele, né? O que é um exercício que não deixa de ser instigante, né? Então, são as reflexões iniciais que eu diria sobre o tema, e em seguida queria lembrar que completamos 10 séculos de existência da universidade, né? Ela nasce lá no século XI, então, não deixa de ser uma instituição extremamente interessante, exatamente pela capacidade que ela tem revelado de se ajustar a um processo permanente de transformação, né? Esse processo de transformação, eu diria que eu costumo pensar em 4 eixos, né? São eixos históricos, mas isso me ajuda muito a situar a instituição no tempo. Esses eixos não são estanques, né? De uma forma ou de outra eles se superpõem, mas em alguns momentos históricos ficou muito claro qual era a influência que a universidade sofreu e de alguma forma buscou se ajustar, né? Então ela nasce lá em Bolonha como uma universidade de estudante, né? Ela foi criada exatamente pela vontade, pela necessidade, pelo desejo de alguns estudantes de discutirem alguns temas, né? Então, esse poder paralelo que começou a se manifestar num determinado momento, claro que preocupou, né? E a gente tem, portanto, a presença da igreja como uma instituição que vai institucionalizar um movimento, né? Um movimento que estava circunscrito em alguns temas, mas alguns temas relevantes. Então, a estrutura da universidade, como a gente costuma pensar hoje, já tem um pouco desse caráter disciplinador da igreja. Na sequência, claro, a gente tinha aqui um movimento que a gente poderia chamar de muito pouco orientado por lugares, né? Até porque o território da igreja é um território muito amplo. Com a emergência do Estado-nação, a gente já tem uma universidade que se submete ao poder do Estado. Ela é regulada, ela é estruturada, ela é pensada para defender os interesses do Estado. E claro que nessa relação a igreja perde seu espaço. E num quarto momento a gente tem uma transição para uma influência maior do mercado, né? Então eu diria que os 4 momentos que a universidade teve que se reinventar a partir das influências que ela sofre é exatamente essa, uma universidade orientada pelos interesses dos estudantes, da igreja, do Estado e do mercado. E eu diria que hoje ela é um pouco a síntese de tudo isso, né? E dentro daquilo que a gente tem refletido, eu diria que a universidade tem sobrevivido a todas essas transformações porque ela tem tentado conciliar responsabilidades, eu diria que até mesmo funções muito diferentes e muito exigentes. E isso se alinha ao que a gente tem nomeado de uma universidade transbordante.
E ela é transbordante por quê? Porque ela tende a responder a essas diferentes expectativas. E aí eu colocaria 5 dimensões que hoje as universidades, de alguma forma, tendem a responder. Bom, a primeira delas é a universidade como um lugar de formação, né? De formação de pessoas, de formação de profissionais, de formação de pesquisadores, de formação de gestores, enfim, a universidade como um espaço, de fato, de formação do indivíduo. No segundo momento, é um espaço de conhecimento, né? E um conhecimento que tem diferentes matrizes. Então, eu tenho uma combinação entre arte, ciência e humanidade, né? O que não deixa de ser uma riqueza muito grande, mas, ao mesmo tempo, linguagens muito diferentes, né? Depois a gente evolui para um lugar de inclusão social, né? Mesmo entre os países desenvolvidos, né, que a gente às vezes costuma imaginar que a inclusão social é um projeto dos países semiperiféricos, eu diria que o projeto de inclusão social, ele está presente em basicamente todos os países. A diferença é que alguns começaram com essa preocupação na década de 80, outros na década de 90 e outros mais recentemente, como é o nosso caso, né? E essa inclusão social, eu diria que ela está atrelada à ideia de acesso, à ideia de permanência e à ideia de êxito. Depois a gente tem a questão do lugar da diplomacia universitária, ou seja, a universidade, com o tempo, ela vai assumindo essa responsabilidade de ser uma espécie de um território que facilita o entendimento de povos, de culturas e de nações, né? E o quinto item, eu diria que é o lugar do desenvolvimento sustentável, né? É o lugar onde a gente tenta aproximar a pesquisa do desenvolvimento, né? Gente, é muito evidente que uma instituição que busca dar conta de tudo isso é uma instituição em crise. Ela vive permanentemente o estado de crise porque ela nunca será boa em todos esses aspectos. Ela nunca será suficientemente pertinente em todos esses aspectos, né? Então, hoje, o maior desafio da universidade é, de alguma forma, ela responder a todos esses itens satisfatoriamente. Isso remete a uma outra questão. Se tornou uma instituição excessivamente cara aos cofres públicos e excessivamente exigente para os investimentos privados. Ora, a partir do momento em que ela quer responder a todas as expectativas que foram antes mapeadas, sabendo que os recursos exigidos é muito relevante, qual é a saída que alguns países têm encontrado? O autofinanciamento, né? O autofinanciamento, portanto, é uma outra dimensão que a universidade enfrenta hoje, ou seja ela pública, seja ela particular, o objetivo da universidade é ser suficientemente pertinente e, de alguma forma, comercializar parte daquilo que ela consegue fazer de melhor, né? Gente, veja que na medida que a gente está compondo esse mosaico, o nível de complexidade de uma instituição como a universidade tende a migrar cada vez mais para o conceito de organização, né? Ou seja, a gestão do que antes a gente chamava de uma instituição é cada vez mais
difícil, tanto é que em alguns países o reitor nunca foi um professor, ou seja, é alguém que de fato tem uma capacidade desenvolvida e reconhecida de promover a gestão de todos esses recursos. Continuando a ampliar a complexidade dessa instituição, e talvez por isso tantas pessoas estudem de uma forma recortada, em 2013, arredondando os números da Unesco, nós tínhamos 200 milhões de estudantes. Em 2025, que está aqui, que está na porta, a estimativa é nós termos 265 milhões de estudantes. Então, a gente pode imaginar que esse caldo de expectativas só tende a ser ampliado. Porque, se a gente considerar cada um dos eixos que a gente colocou anteriormente, são interesses diversos, são interesses múltiplos que se combinam numa mesma organização. E as tensões são inevitáveis. E talvez, quando a gente tem essa diversidade de estudantes que esperamos, tem outro agravante que já se vislumbra recentemente. 70% dos profissionais que hoje estão atuando no mercado de trabalho precisarão ser requalificados com a pandemia. Porque a forma de trabalhar e de pensar e organizar o trabalho tem sido significativamente alterado, e muitos dos profissionais que hoje atuam no mercado precisarão ser requalificados. Então, gente, os números que a gente tem se deparado chega a mapear 70%. Isso vai recair aonde? Na universidade. Né? Diante desse cenário, a gente está tentando olhar a questão, e agora eu estou trazendo um pouco a questão para o Brasil, desse lugar do desenvolvimento e da sustentabilidade, né, que é uma das preocupações do campo da administração. E nas minhas reflexões hoje, eu acho que a gente poderia fazer uma parceria muito salutar com os institutos federais. E aí, talvez o convite seja exatamente esse: entendermos toda essa revolução que tem sido muito idealizada para os institutos, mas que eles precisam muito dessa parceria com a universidade. Qual é a grande atratividade que eu vejo nos institutos federais de educação, ciência e tecnologia? É o fato de hoje a gente ter aproximadamente... Bom, eu vou colocar o número exato. Hoje a gente tem 69 universidades federais. Quando a gente pensa o sistema universitário brasileiro, a gente chega a aproximadamente 120. Nós temos 660 institutos federais. Eles estão capilarizados em todas as regiões do país. Eles, até certo ponto, têm talentos, têm recursos, e estão localizados nos lugares os mais remotos, com o desafio de associar educação, ciência e tecnologia para a promoção do desenvolvimento local e regional. Ou seja, essa parceria, no meu entender, ela é urgente. Né? Primeiro porque tem institutos com diferentes níveis de consolidação, e que a aproximação com o sistema universitário mais consolidado,
com pesquisadores mais maduros, que tenham grupos de pesquisa, que tenham projetos, que tenham um conhecimento alicerçado, a gente poderia otimizar os recursos disponíveis com resultados muito interessantes, né? Eu acho que eu já consegui aí gastar o meu tempo, a minha provocação ficaria inicialmente por aqui, mas claro que a gente poderia pormenorizar as questões que foram colocadas. Agradeço muitíssimo aí a escuta. Muito obrigada, professora Manolita. Agora eu passo a palavra para a professora Elisa Thomas, por favor. Obrigada, Paola. Bom, obrigada pelo convite, né, oficialmente agora. Super interessante ouvir a professora Manolita falar por um viés diferente, mas acho que nós temos muitos aspectos que são comuns, né, e que eles se aproximam, porque o objeto, enfim, é o mesmo, né, da universidade. Eu olho para a universidade como uma organização e tento entender como ela faz para atender os interesses desses públicos que a professora mencionou, os estudantes, o Estado e o mercado, né? Como uma instituição importante na comunidade. Então, certamente a universidade não está mais aos interesses da igreja, mas os valores da igreja em universidades de fundo religioso, eles permanecem, né? Haver as universidades no Brasil, com universidades confessionais no Brasil e na América Latina, que são muito fortes, e na África, né? Então, esses valores da igreja, eles estão presentes também na forma como a universidade entrega e endereça esses interesses do Estado, mercado e estudantes. Então, eu olho um pouco para como a universidade se organiza justamente para atender essas missões e esses interesses que são conflitantes, que são diferentes ou que são muitas vezes os mesmos, né? Como ela faz, então, para ser um agente de diálogo, de conversa, de diplomacia, né? Ao mesmo tempo em que entrega ensino, pesquisa, inovação. Então, primeiro, quando eu fui convidada para participar desse encontro hoje, eu pensei em trazer a discussão que eu tenho feito muito, que é a universidade, agora, principalmente por eu estar fora da realidade brasileira, que eu enxergo com um olhar externo, o papel das universidades aqui, que é diferente do papel das universidades, um pouco diferente lá, né? Então, pegando um pouco o gancho do que a professora comentou, da inclusão social e da atenção que as universidades aqui dão para questões da comunidade são diferentes do que lá, né? Então, se fala muito na Europa da universidade empreendedora, aqui também, obviamente, da geração de inovação, de startups, toda a gestão tecnológica, né, as parcerias, institutos tecnológicos, e que tem cada vez se fortificado por uma necessidade de mercado, né, por uma necessidade de financeira da própria universidade, né? E isso é forte lá fora também. Lá fora muda muito de acordo com o país, né? E isso é a importância do contexto é super forte também para explicar as missões e as atividades da universidade. Então, quando a professora pergunta qual universidade, eu perguntaria onde é essa universidade? Porque a missão, as atividades, o papel dessa universidade no futuro, bem como hoje, muda de acordo com onde ela está inserida. E as relações dela com a sociedade e com o ambiente em que ela está inserida, com a região geográfica em que ela está, isso tudo altera e explica um pouco das atividades, das missões, do papel da universidade. Então, eu discuto muito esse papel da universidade no Brasil dentro da região, né? Que ela não é só a universidade que desenvolve, como eu comentei, inovação, parceria com a indústria, desenvolvimento de tecnologia, incubação de startups, né? Ela é também, ao mesmo tempo, uma universidade que se preocupa com a comunidade carente,
em que as crianças não têm atividade no contraturno escolar, com os idosos que sofrem de solidão, isolamento, com famílias endividadas que não têm ninguém para ajudá-las a fazer uma renegociação de dívida, com famílias que precisam auxílio de advocacia. Então, ao mesmo tempo que a universidade utiliza esses espaços, que aqui são muito fortes, para a educação dos seus alunos, para entregar o interesse desse estudante, ela, ao mesmo tempo, também entrega esse auxílio social, porque a comunidade precisa. E isso é muito diferente do que a gente vê na Europa. A universidade, esse papel não é tão forte lá, né? E por isso que, quando a gente lê os artigos, os relatos, ou, claro, conversa com os colegas que estão nas universidades europeias, a gente vê a diferença de abordagem em relação à inserção da universidade na comunidade, né? Não vai entrar no aspecto financeiro, porque, obviamente, cada uma dessas missões da universidade tem um custo diferente para a universidade, demanda competências diferentes dessa universidade, né? Tempos diferentes de atuação nessas diferentes atividades. Então, isso toda uma complexidade que a universidade hoje lida e que eu acredito vai lidar mais, por ela ter uma variedade maior de entregas, né? E de interesses aos quais ela contribui. Eu não calculei o tempo, mas um pouco a discussão que eu gostaria de trazer é essa. O contexto como background para a ação da universidade, né? E essa dualidade, que nem é duas, é mais do que duas, né? Da universidade atuando com o ensino, pesquisa, né? Ou a formação, a geração de conhecimento, como a professora colocou, a inclusão social, e, por outro lado, então, a contribuição para a questão mais econômica diretamente com inovação e empreendedorismo. A questão social também auxilia a questão econômica, né? Então, a melhora, obviamente, de questões sociais leva a uma melhora econômica dessa comunidade, a região onde a universidade está inserida. Então, mas para ficar mais claro, eu coloco, né, o auxílio social e o auxílio mais diretamente de inovação e empreendedorismo, com viés puramente econômico. Isso, então, para trazer um aspecto para a discussão, queria trazer essa discussão, Paula. Tá ótimo, muito obrigada, Elisa. Já tá, acho que não só eu, mas todo mundo aí já está fervendo de ideias e louco para poder discutir. Mas antes de irmos para a discussão, vou passar a palavra para a professora Janaína Ruffoni, por favor. Obrigada, boa tarde a todos. É muita coisa, né? Eu tinha organizado aqui uma fala, mas também já comecei a mudar um pouco, porque a gente é sempre muito influenciado. Gostei muito da fala da Elise, da professora Manuelita, da professora Elisa, né? A gente parte de lugares bem distintos, né, para fazer a análise da universidade, certamente. Eu acho que isso que também enriquece o debate, a conversa, né? Agradeço, né, pelo convite. Um prazer poder estar aqui também, sempre eu acho uma forma muito rica da gente poder aprender, né? Então, eu organizei minha fala assim, muito do lugar também da onde eu olho, né, a universidade. Eu sou economista de formação, né, e eu tenho uma orientação, digamos assim, de pesquisa, né, muito voltada para entender o progresso tecnológico, né, como a inovação, a tecnologia como elemento fundamental aí para se entender a atividade capitalista, né, bem dentro aí da discussão econômica, né. E no papel, né, nessas tentativas de entender o papel do progresso tecnológico, então tem um grupo aí de pessoas, de pesquisadores, que destacam vários atores que são importantes, né, na dinâmica de evolução da sociedade, que é a evolução tecnológica, mas ao fim e ao cabo, né, é uma forma de entender o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento, né, dos países. Quer dizer, o progresso tecnológico é um motor fundamental para isso, mas a intenção é entender o desenvolvimento, né, a evolução da sociedade, né, no aspecto socioeconômico.
E a universidade tem um papel central aí nessa discussão, né? Enquanto geradora de conhecimento, enquanto difusora e aplicadora, né, de conhecimento. Então, assim, né, a partir daí que está o meu olhar, né? Então, como é que a gente consegue buscar, através de diferentes pesquisas, entender melhor o papel da universidade nessas diferentes funções que ela tem, né? E óbvio, né, partindo desse ponto de vista, eu acho que para todo mundo, né, aqui é inquestionável a importância, né, da universidade, né, nas suas diferentes dimensões. Ainda que nesse lugar mais específico que eu comento, né, dessa teoria que coloca a universidade com um papel fundamental para pensar o desenvolvimento socioeconômico, é inquestionável o papel da universidade naqueles vários elementos que a Manuelita foi colocando, né? Eu fui fazendo várias anotações, assim, a questão da inclusão social, a questão, enfim, tudo, né? Tem uma área de conhecimento que analisa, né? Que busca analisar e entender o papel da universidade no desenvolvimento local, né? Enfim, então, isso é inquestionável, né? Não há dúvida sobre o papel e a importância da universidade. Eu acho que a Manuelita deixou isso muito claro quando só recupera, né, em uma frase, quer dizer, é uma instituição de 10 séculos, né? E uma instituição capaz de se moldar e moldar a sociedade no seu entorno, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? A gente sempre, assim, pelo menos na minha linha ali, é uma tendência de tentar entender o papel da universidade para o desenvolvimento local, enfim, e o quanto que a sociedade também molda a universidade, né? É importante de se olhar para isso. E aí eu acho que entra nessa discussão que a Elisa traz, que dependendo de onde se está, né, a universidade vai ter suas nuances de atuação, se ela não, né, dependendo da sociedade, do entorno dela, da sociedade civil, né, enfim, que está no entorno da universidade, vai moldando também, né, o papel dela. E aí eu queria comentar, assim, algumas coisas, né, partindo também, fiz esse exercício que a Manuelita fez, que é a partir do título, né, da proposta aqui da discussão, Futuro da Universidade em Tempos Incertos. Então eu pensei assim, o futuro da universidade, claro, eu fiz assim, né, 3 leituras do futuro e dos tempos incertos, né, fiz 3 leituras aí da questão dos tempos incertos, fiquei pensando o que são esses tempos incertos, né. Bom, a primeira leitura que me vem, né, assim, muito claramente é a questão de tempos incertos em termos de política, né. Vivemos um tempo incerto, localizando essa discussão aqui, né, para a universidade brasileira, no sentido de vários questionamentos que essa instituição vem sofrendo, né, e aí em particular a instituição pública, né, acho que a Manuelita também coloca muito bem essa questão de uma universidade que se tornou muito complexa e muito cara no sentido financeiro, né, até isso é uma questão que eu gostaria de problematizar. Então, vem sendo questionada na sua estrutura, né, numa estrutura que exige muito recurso público, e mais do que isso, né, na sua importância, enquanto, no momento que a gente questiona a importância da ciência, a gente questiona a importância da universidade, né? Não tem como, né? Então, incertos nesse sentido, né? E aí, não só incertos no discurso, mas na prática, porque a gente vê aí universidades públicas importantes, brasileiras, sofrendo, né, questões de cortes, com muita frequência eu recebo listas, né, para a gente assinar e ser contra aí os cortes, me vinculo muito a grupos, a pessoas, pesquisadores, né, da minha área na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a gente vê ali realmente um momento bastante delicado, né, da universidade nesse quesito, né. Tempos incertos, eu também me pergunto, daí entra aqui a Janaína, economista industrial, né, incertos em termos de paradigmas tecnológicos mesmo, né? Estamos aí de frente ao que se denomina de indústria 4.0,
Então, são tempos incertos, né? Não só para o Brasil, são tempos incertos no sentido de inflexão tecnológica, né? Inflexão de paradigma. Então, a gente não sabe-se alguma coisa sobre as próximas tecnologias, sabe-se alguma coisa sobre as suas aplicações, sabe-se ainda muito pouco sobre seus impactos e como é que isso vai ocorrer em diferentes regiões. Então, são tempos... E qual é o papel da universidade, né, nesse mundo, né? E, para mim, é um só, quer dizer, um que guia, né? E aí ela vai se desmembrar em vários papéis. A universidade, ela é protagonista nesses momentos, né? Em vários, mas nesses momentos de inflexão de paradigma, não há dúvida nenhuma que a universidade assume fronteiras, assume papéis através dos seus grupos de pesquisa, dos seus pesquisadores, de colocar, né, de buscar um conhecimento de fronteira. Há pouco li uma reportagem, essa semana ainda, de 4 ou 5, não sei ao certo, laboratórios sobre inteligência artificial que estão sendo construídos no Brasil, com apoio público, FAPESP enfim, e outras fontes, em universidades, né? A USP de São Carlos é uma delas, a Unicamp é a outra. Então, é um papel, né, que a universidade vai assumir aí, mais uma vez, né, protagonista e desvendando essa fronteira tecnológica, né? Isso agora aparece com bastante destaque, a pandemia mostra isso também, né? E a Universidade Brasileira ganha aí um destaque também muito importante. E tempos incertos também, né? Isso eu fiquei pensando também depois de ler as áreas de atuação da Manuelita, né, na questão da internacionalização, né, e aí pensando enquanto pesquisadora brasileira mesmo, né, que tempos incertos são esses para a universidade brasileira, né, e a nossa... há uma necessidade de uma universidade que, além de todas aquelas atividades, né, que já foram colocadas aqui, que tornam ela complexa, ainda mais, né, a necessidade da internacionalização, porque o conhecimento se constrói assim, né? Cada vez mais ele é complexo e ele exige múltiplos parceiros, né? E essa internacionalização, ela se faz a partir de um cenário de geopolítica, né, imposto. E é um desafio, né, que a universidade assume, que é, na verdade, o desafio da ciência brasileira, né? E a universidade, ela é o locus aí da gente conseguir também avançar sobre esse aspecto. E é um desafio no sentido, para nós, enquanto países periféricos, né? Como que a gente se posiciona, né? Como é que a ciência consegue se posicionar frente a essa internacionalização? Será que a gente consegue ir além de ser periferia com a nossa ciência? Me parece que sim. A história nos mostra isso, né? Apesar de que eu tenho algumas pesquisas nessa linha, né, de tentar entender as relações dos grupos de pesquisa aqui no Brasil com atores internacionais, e isso ainda é muito incipiente, né, seja com outras universidades lá fora, seja no volume de grupos de pesquisa localizados em universidades, a gente tem aí algo que é bastante incipiente ainda, né, então é um desafio para a universidade, nesse sentido de tempos incertos, né? E também, aí, para tentar avançar aqui, né, outros elementos que eu trago para a discussão, a questão do futuro da universidade, né? E aí eu coloco algumas coisas. Eu acho que o futuro está em cada vez mais se tornar complexo enquanto instituição, né? Eu acho que a sociedade sim espera muito da universidade, ela foi criada com muitas expectativas, né? Não é à toa que também ela é alvo, às vezes, de muita crítica, porque não consegue, acho que a Manuelita falou coisas assim, nesse sentido, muito importantes, quer dizer, não consegue dar conta de tudo, não tem como, né? Mas de alguma forma, precisa ir avançando, né? O que eu vejo, no caso dos países periféricos, que também é uma temática que me preocupa muito enquanto pesquisadora, né?
a necessidade da universidade se voltar ainda mais, eu acho que a questão dos institutos federais, que eu nunca tinha pensado e eu achei extremamente interessante, e se voltar para as escolas também, né? Enquanto que a universidade, que é formadora de recursos humanos, nunca perdeu importância na primeira função que ela assume quando ela passa a existir, né? A função de formadora, né? A primeira função da universidade é a função de formar pessoas, né? Continua com essa função que é importantíssima, desempenhando um papel que é importantíssimo, e eu acho que isso precisa de alguma forma ser ampliado, e eu falo disso em países periféricos porque a gente tem, e aí estou falando do Brasil, que eu conheço um pouco mais, né, uma carência enorme de qualidade, né, de ensino. Será que a gente não conseguiria fazer isso, que isso transbordasse também da universidade para as escolas? E aí eu penso, né, da forma operacional, assim, talvez mais simples inicialmente, mas né, a questão do empreendedorismo nas escolas. Será que a universidade não tem como avançar nisso, né? Será que a universidade não consegue também propor uma complexificar mais o próprio ensino, né, no segundo grau? Enfim, eu acho que para nós de países periféricos, uma forma de acelerar a formação de qualidade das pessoas passa por uma integração aí mais para trás, que seria, né, para trás em termos de anos de formação, né, em termos de qualificação, a contribuir, né, mais eu digo, não é que não faça de maneira alguma, né, mas tentar ampliar essa função, porque outra coisa que a gente sabe que é certo, né, não há país que cresce, que desenvolve uma nação, uma sociedade que evolui, né, nos seus vários aspectos, se não tem uma universidade, se não tem né, uma estrutura universitária posta, porque não existe desenvolvimento sem educação. Então, esse é o papel fundamental da universidade, cada vez mais precisa estar presente, talvez, em outros níveis. Um pouco da minha fala para as escolas é nesse sentido, né? A formação de recursos humanos, né, já comentei, acho que a Manuelita trouxe um dado muito interessante, desconhecia completamente, fiquei impressionada com o dado, né? Quer dizer, 70% dos profissionais que hoje estão no mercado de trabalho precisam ser requalificados. Então, a gente tem aqui, daí eu estou pensando no Brasil, vou trazer esse dado como se fosse, né, a realidade brasileira. A gente tem que qualificar melhor toda a geração que está por vir e requalificar uma geração que já está no mercado de trabalho por conta da pandemia e repensar a qualificação por conta de um novo paradigma tecnológico aí da indústria 4.0. Essa é uma discussão que se faz, né, dentro da discussão de qual é a capacidade que o país vai ter para fazer parte dessa mudança tecnológica, né? Como é que o Brasil vai vivenciar esse paradigma, né? Se é revolução industrial ou não, enfim, é uma outra discussão, mas há uma mudança em curso. Como que a gente vivencia isso, né? Isto passa por qualificação de pessoas. O quanto a nossa mão de obra vai ser capaz de lidar com isso, para que não seja uma mão de obra empregável de forma somente periférica, desqualificada, né? Então, é mais um papel que a universidade tem que assumir. Então, me parece, né, que essa é uma sensação que eu tenho, que a gente tem muito problema nos países Brasil, né? Muita coisa fica a ser resolvida, e me parece que a universidade poderia, e aí fica com cada vez mais papel dentro da universidade, né, para ela ir tentando fazer parte disso também, né? E a função que a universidade daí assume nesse futuro, né, do papel da universidade, que é da ciência, da pesquisa, e o que hoje se discute muito, o papel do empreendedorismo, que tem a ver com a necessidade de buscar recursos financeiros, né, de autofinanciar-se, né? Toda a discussão de uma universidade empreendedora passa pela necessidade de uma atividade de pesquisa universitária, científica e tecnológica, que foi se complexificando muito ao longo do tempo, né? Uma dificuldade por diferentes motivos, vertentes, né, do setor público de assumir, né, de manter sempre um recurso público destinado a isso, né? Quer dizer, é um orçamento que amplia, é um setor público que se vê limitado, né?
em apoiar esse orçamento, em acompanhar essa necessidade de orçamento, e a universidade passa a ter que ter atividades que sejam também atividades para autofinanciamento, seja vender o seu conhecimento na forma de patentes, né? Seja enfim, aí toda a discussão de universidade empreendedora, atividade de extensão, que normalmente, né, é a origem, a terceira fase, né, a terceira revolução aí, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, e aí a universidade tendo que fazer essa questão aí do autofinanciar-se, né, que é importante, sem dúvida nenhuma, tende a aproximar mais a universidade do setor produtivo. Acho que dá para colher coisas aí muito importantes, mas é isso que eu queria um pouco chamar também a atenção aí para o último ponto, que me surgiu aqui por conta da fala da Elisa e da Manuelita, que é essa necessidade do autofinanciamento e essa dificuldade do setor público de arcar com os custos da universidade. Mas aí é algo que me incomoda muito isso, né? Porque eu acho que não há dúvida de que há necessidade de repensar estruturas para que elas sejam mais eficientes e inteligentes. Isso para o setor público em geral, tá? Não há dúvida. Tem que ser melhor. Agora, eu acho que falta olhar para a universidade, para a ciência, enquanto investimento mesmo, né? Enquanto investimento. Eu acho que tem que investir mais na universidade em tempos de crise. Aí eu sou muito na linha da Mariana Mazzucato mesmo, né? Até dei aula sobre um texto dela essa semana, então ela está na minha mente. Olhar para isso enquanto investimento, né? É esse tipo de investimento que faz parte da modernização de olhar para a economia enquanto para a ciência, para a tecnologia, para a inovação, portanto, para a universidade, né? Enquanto investimentos importantes para que nos tirem de situações de crise. Na crise, a gente não corta esse tipo de investimento. A gente, no mínimo, mantém, né? Inclusive, existem estudos hoje já mostrando aí que os países, acho que um deles é onde a Elisa reside, vai voltar a residir agora no retorno, aumentam o seu investimento em ciência, tecnologia e inovação e nas universidades, né, nas públicas, porque é a forma de sair da crise, né? Então, assim, a universidade, nesse sentido, ela sofre também, né? E aí eu estou falando do cenário brasileiro, né? Por ela entrar nesse rol aí de um conjunto de gastos, né? A universidade é um grande conjunto de gastos. A universidade é muito mais do que isso. E contribui muito mais para a sociedade do que podemos medir. A gente tenta medir de várias formas, acho que é importante também, mas a gente nunca vai conseguir medir exatamente, né, a contribuição total da universidade para a sociedade. Então, eu acho que pensar na universidade é também pensar, né, que lugar ela está ocupando e que lugar a gente poderia defender, sei lá, se essa é a melhor palavra, que ela ocupasse, né, enquanto um agente de desenvolvimento, né? Então não é uma opção botar dinheiro na universidade, né? É uma necessidade. Esse ponto assim que eu queria deixar por último, então. Acho que é isso. Agradeço aí a professora Janaína Ruffoni pelas suas contribuições. Acho que tivemos 3 perspectivas diferentes, mas muito complementares e alinhadas, né, nas suas ideias. Para mim é um prazer estar podendo mediar esse debate, porque também é o meu tema de pesquisa, né? Então, também aqui é um espaço de aprendizado e de repensar outras ideias, e especialmente por estar mediando um debate aí com a professora Janaína Ruffoni, que foi a mentora da minha trajetória acadêmica, professora Elisa Thomas, que foi minha professora no Gil, e também poder conhecer o trabalho da Manolita, que eu achei muito interessante. Então, antes de eu propor os meus questionamentos, quero abrir aí para o público. Tenho certeza que tem bastante gente querendo falar, então, por favor, sintam-se à vontade ou levantem a mão para a gente ir organizando, se quiserem colocar no chat também. Por favor, Rovian.
Boa noite a todos, as colegas, professoras, obrigado pelas falas. Eu nem sei, é tanta informação que a gente acaba assimilando, né, que fica difícil, mas eu queria levantar talvez um tema até para vocês trazerem a percepção de vocês sobre isso, porque é algo que, de novo, não tenho dados, né, uma percepção, é quase filosófico o debate aqui, né, mas vamos ver o que isso pode levar, né, e contribuir também. Eu tenho visto essa questão de qualificação, né, acho que foi bem pontuado, né, a questão das universidades, e mesmo o ensino básico, fundamental, né, muitas vezes tomando decisões de o que é um profissional qualificado, né, e tendo a crer que pode ser que a gente tome um caminho perigoso dependendo da decisão que a gente toma, né, que é, por exemplo, agora todo mundo tem que saber programação, né, porque quem não souber programação está fora do mercado de trabalho. E eu vi uma palestra do professor Zizek, agora eu não me lembro, é um sociólogo, se não me engano, e ele comentou isso, né? Que liberdades nós estamos dando para as pessoas no futuro se todas têm que se qualificar para ser a mesma coisa, né? Então, que liberdade ela tem para escolher o que ela quer ser no futuro? Trago essa questão para a questão da universidade mesmo, que a gente fala muito em universidade empreendedora, né? Eu me questiono se todo mundo que saísse da universidade ou que tivesse a oportunidade de saísse como empreendedor, faltava gente para trabalhar, talvez, né? Lógico, olhando de um lado do extremo, né? Mas como é que fica justamente essa questão de transformar a universidade, não sei se transformar a universidade, né? Mas que a universidade dê para esses alunos que estão passando mais liberdade, em vez de, eu não sei se qualificação, né, mas o que eu quero dizer é que essa qualificação seja permitir que as pessoas sejam livres para poder fazer o que elas quiserem e ainda assim viver, né? Não sei se eu consegui me explicar, mas esse é um tema que eu tenho interesse. Obrigado. Antes de voltar para as debatedoras aí, para as nossas convidadas, vou passar a palavra para a professora Márcia Rapini e depois para a professora Bibiana. Depois a gente faz uma volta aí para as convidadas. Estão me ouvindo bem? Boa noite. Já é boa noite aqui, né? Boa noite, Márcia. Bom, eu vou fazer uma pergunta breve, né? Queria agradecer, antes de primeiro parabenizar, porque realmente é um debate que a gente precisa fazer, né? A gente está no meio e nós estamos no meio, né? Tipo, trocando o pneu e a gente andando, né? Mas eu queria, né, comentários de vocês, ou de um, ou de duas, ou de três, sobre essa perspectiva micro, nossa, né? Porque tem as questões orçamentárias que a gente está sabendo, mas como enxergar essa mudança na nossa perspectiva, né? E ainda mais nós, ou pelo menos eu, que somos da área de ciências sociais aplicadas, né? A gente vai mudar a nossa pesquisa, vamos começar a fazer pesquisa voltada para o contexto, né? Assim, o que a gente, né? Como é que isso vai mudar a vida nossa, né? Que somos o micro, né? E como que a gente pode pensar nesse sentido, dado que a gente está fora dessa coisa empreendedora, vamos dizer assim. Obrigada, Paola. Obrigada, Márcia. Bibi, por favor. Olá, boa noite a todas. Eu sou Bibiana, sou pesquisadora PNPD na Unicinos. Eu gostaria de saber, assim, eu vejo duas questões, principalmente em cima do que a Manolita e que a Janaína falaram. Uma coisa é tu ter que requalificar esse trabalhador que entra no mercado de trabalho, porque ele não teve a formação qualificada o suficiente, né, para isso. Mas, por outro lado, a gente enxerga o que os franceses chamam de déclassement, que é tu ocupar uma vaga de emprego inferior para a qual tu te qualificou. Isso eu fiz a minha tese sobre inserção profissional e isso foi verificado nos cursos de tecnologia, tá?
Então, a gente tem esses dois lados e como trabalhar essas duas questões, porque ao mesmo tempo que a gente não tem a qualificação, a gente tem qualificação sem as vagas de trabalho. Então, olha como a gente está descolado do mercado de trabalho, pensando nessa forma de profissional. Só que, por outro lado, entra o que o Rovian falou. Se tu vincular totalmente, como é o modelo de ensino, por exemplo, da Alemanha, tu inviabiliza a mobilidade social, e daí cria-se um problema também em termos de ascensão social para um país que é, né, 90% das pessoas estão não são ricas, digamos assim, né? Então, eu acho complicada essa questão. E como é que vocês enxergam que a gente pode, enfim, não sei se sair disso, mas pelo menos tentar chegar a um equilíbrio, que caminhos. E outra questão que a professora Manolita falou de trazer os institutos federais, trazer educação básica, eu estava aqui falando em paralelo com o Rovian, ele essa semana mesmo me mandou um edital, agora não lembro, Rovian, se era da Cápsula ou CNPq, que incentivando estudos e as universidades a fazerem projetos com educação básica, né? Nós estamos trabalhando na Unicino em projetos com empresas, enfim, a gente tentando como pensar em encaixar isso, mas existem projetos nesse sentido já, e eu, daí, na minha visão, tentar aproximar talvez um pouco a universidade da educação básica, talvez diminuísse esse gap, porque a gente não tem só uma desigualdade de quem sai da universidade, mas é algo assim estrutural. Tem um autor francês que tem um livro em português, inclusive, que diz que a desigualdade vem do berço. Então, não adianta nada a gente ampliar o número de vagas em ensino superior se a gente, na educação básica, não está formando para aquele ingressante no ensino superior, né? Então, esse olhar ao contrário, eu achei muito interessante essa proposta e como fomentar práticas nesse sentido, porque eu acho que em termos de mercado de trabalho, em termos de desenvolver pessoas, e daí pensando na minha temática mais de ensino, capazes de inovar e capazes de trabalhar em ecossistemas de inovação, é algo fundamental a ser pensado. Acho que muitas vezes nós da gestão da inovação esquecemos o humano ali, de trabalhar essa questão mais das pessoas que inovam mesmo, né? Misturar um pouco ali com a gestão de pessoas mesmo. É isso, obrigada. Eu acho que, bem alinhado com essa ideia da educação básica, eu não sei se alguns têm conhecimento, a FAPESP tem um programa que se chama CEPIDs, né? Que são os Centros de Ensino, Pesquisa, Inovação e Difusão. A difusão é justamente isso, né? Levar esse conhecimento acadêmico para um público que não teria acesso. E eu tive experiências que eu pude fazer, entrevistas com diretores desses CEPIDs no estado de São Paulo, e eles evidenciavam muito claramente que a maior dificuldade deles era fazer a difusão. Eles sabiam fazer pesquisa, sabiam fazer ensino, era só função primária, e sabiam fazer inovação. E a difusão se dava justamente com projetos na educação básica, ensino fundamental. Então, como é que eles levavam esse conhecimento acadêmico para dentro dessas escolas, né? E ali eles estavam aprendendo, não apenas enfrentando inúmeros obstáculos, mas também aprendendo muito. Então, acho que a gente precisa mais dessa iniciativa e desse olhar também dentro dos nossos projetos. Uma outra questão que eu gostaria de propor aí é uma pergunta que eu sempre me faço e que eu tenho visto muito dentro dos artigos sobre a ideia da universidade empreendedora e também alinhado um pouco com o artigo que eu tive a oportunidade de ler da professora Elisa, e que também era um questionamento muito forte do Pacheco. O professor Pacheco é o CEO da FAPESP, né? Mas é como que a universidade se legitima perante a sociedade. Então, quais são os mecanismos que os pesquisadores, mas a universidade como instituição também se legitima, e isso é necessário. Agora a gente vê um processo aí de legitimização das universidades na pandemia, mas também de diversos questionamentos. Então, como que a gente enfrenta essa barreira? Queria passar aí a palavra, acho que para as convidadas, por favor.
Bom, eu posso começar primeiro até encantada com as colocações. Eu acho que só as colocações que foram feitas a gente levaria mais 1 hora e meia facilmente, gente. Então, eu vou tentar ser bem breve até para as colegas também colaborarem. Olha, tentando organizar minimamente as colocações, eu diria o seguinte: não esqueçamos que menos de 20% da população brasileira tem acesso à educação superior. Ou seja, quando a gente está falando de alguns países que já atingiram a pós-massificação, nós não chegamos à massificação, embora muita gente diga, né, que na educação superior do Brasil a gente massificou, a gente não massificou, continuamos com a forma de nos relacionarmos com as demais instituições bastante delicada, e talvez isso vá ao encontro do que a Paola mencionou. A universidade tem muita dificuldade de dialogar com quem não é seu par. A gente dialoga em inglês, em espanhol, em francês, a gente faz leituras as mais diversas, a gente dialoga com... Mas a gente não aprendeu a dialogar com a sociedade a partir das nossas instituições que não são universitárias. Então, aqui está um ponto que eu acho, assim, delicadíssimo da legitimação. Ou seja, por que que no momento de crise como esse que a gente está vivendo, a sociedade brasileira questiona a importância, o valor e a contribuição da universidade? Porque a universidade não dialoga, a gente não conhece, quer dizer, a gente conhece porque a gente é parte dela. Mas se vocês conversarem com pessoas mais diversas, vocês vão ver que a visão que eles têm de universidade é muito estereotipada, ou positivamente ou negativamente. Então, a gente tem um problema aqui muito sério, né? A questão de requalificar e a questão do déplacement, como os franceses mencionam, é fato. Entretanto, eu queria colocar que essa questão, Bibiana, é bastante diferente na França e no Brasil. Vamos colocar a situação na França, né? Na França, hoje, a gente tem um índice de desemprego de doutores, né? Tanto é que um dos movimentos de discussão em alguns centros universitários franco-falantes, vamos dizer assim, porque não é só a França, é justamente para repensar o doutorado. Ou seja, se hoje o doutorado está muito associado em desenvolver competências de pesquisa, e se a sociedade demanda muito mais do que competências de pesquisa, que outras competências o doutorado deveria desenvolver? Esse é um ponto que está em discussão em alguns países, exatamente porque o doutorado é alguma coisa que se investe muito, né, são recursos importantes que estão sendo mobilizados e que as pessoas, ou elas estão desempregadas, ou elas estão alocadas em trabalhos que exigem muito menos do que elas têm condições de desenvolver. Claro que é um problema social importante, sim. No caso do Brasil, o problema é que a gente não conseguiu ainda equacionar qualidade e quantidade. A gente não acertou o passo na quantidade, né? Insisto, gente, se formos para pós-graduação, a gente não tem 2% da população na pós-graduação, estrito senso. Gente, é muito grave o que a gente está vivendo. Às vezes a gente não leva em conta essa questão, porque vivemos num ambiente em que o conhecimento flui, né? A gente se entende, a gente se fala, a gente lê os autores, mas se a gente der 2 passos fora de casa, certamente a gente vai ver as grandes zonas cinza que existe, né? Então, no caso do Brasil, a questão da requalificação dos profissionais passa, por quê? Porque o valor social de um diploma hoje, ele está sendo questionado, né? Por quê? Porque falta qualidade.
quantas instituições, de fato, desenvolvem competências socialmente necessárias para a gente atuar como cidadão, né? Como cidadão. Gente, nós temos uma crise aqui que ela perpassa formação de professor, que ela perpassa desenhos curriculares, que ela perpassa a ideia de uma dissociação entre ensino e aprendizagem, até porque, vamos combinar, gente, nós nos arvoramos de formar professores para a educação básica. Sim, as faculdades de educação estão aí. Mas nós formamos nossos professores? Não. Nós, a rigor, nós não somos professores. Nós estamos professores. Ou seja, a gente tem conhecimento, mas a gente não desenvolveu competências pedagógicas para associar o ensino à aprendizagem. Ensinar é uma coisa, gente, aprender é outra. Como é que a gente aproxima isso? A gente ainda está muito distante, porque, de um modo geral, o conhecimento nos leva a uma arrogância. E entendam aqui arrogância como desejarem, mas somos. A própria dificuldade que a gente tem de se comunicar com o não par já revela isso. Tá? Então, eu acho que são situações bastante diferentes que a gente está colocando. Eu gostei muito da colocação do Rovian, no sentido da requalificação. E aqui, outra discussão que se coloca, Rovian, não é você desenvolver, como é que se diz, competências que você usaria no dia seguinte. São competências humanas, né? Ou seja, o sujeito que tem uma certa longevidade no cardápio de ocupações, nem estou falando mais de profissão, gente, no cardápio de ocupações que virão, ele precisa de competências humanas. As competências humanas é aquela que qualquer pessoa, para se adaptar às diferenças, para se adaptar às mudanças, às transformações, ela precisa ter. Eu posso dizer coisas muito básicas: ler, escrever, interpretar, contar, e a tecnologia digital é uma linguagem, a gente tem que saber. É tão importante hoje essa competência quanto ler e escrever. Né? Então, é disso que a gente está falando, de competências que imprimem longevidade para que a gente possa chegar aos 80, aos 90 e, quiçá, aos 100 anos, atuando profissionalmente. Porque a geração do estudante que hoje eu atuo, o cara que tem 17 anos, ele vai chegar aos 80 ativo. E o que a gente vai fazer com ele? O que ele vai fazer da vida dele? Né? Então, são essas questões de longo prazo que a gente precisa pensar, e repensar a universidade, gente, é fundamental. E aí, uma das questões que eu acho que aflige todo mundo é como é que a gente consegue equilibrar tantos pratos. Individualmente, não. Coletivamente, sim. Né? Porque nós não iremos atuar em todas as frentes, mas em alguma frente a gente tem que atuar. Mas a gente tem que atuar realmente com responsabilidade, porque, gente, hoje a gente vive a consciência de um país absolutamente assimétrico em tudo. Em tudo. Mas essa assimetria que nós vivemos vai se tornar abissal a partir da pandemia e a partir do momento que poucos podem ter acesso à tecnologia e operar essa tecnologia, e uma grande maioria não. O nosso fosso se agrava a partir do momento em que eu tenho acesso e manipulo a tecnologia para solucionar os meus problemas mais cotidianos. E eu tenho um gigantismo de grupos que não têm acesso. Então, hoje, a gente pensar em inovação na educação
é mandatório, porque é a inovação que vai reduzir, que vai minimizar esse fosso que a pandemia vai agigantar. Aliás, não é que vai, ela está. Né? Hoje a gente tem, aliás, eu preciso concluir a minha participação com vocês, porque a gente tem um projeto para contribuir com os professores da educação básica, e ele ocorre quinta-feira à noite e sábado pela manhã. E o que eu posso garantir para vocês, os problemas são os mais diversos, mas o maior desafio do professor hoje na educação básica passa por 2 temas. Como é que eu engajo o meu estudante? Simples assim. Como é que eu engajo esse cara? Ele está perdido, ele está desorientado, ele está desconcentrado, né? Ele perdeu o sonho, né? Ele não sabe o que vai ser o futuro, ele não tem um mínimo projeto, né? Por outro lado, como é que eu trabalho com alguém que não tem uma mesa para estudar? Que o telefone celular atende 5 filhos simultaneamente. Então, você veja a diferença aqui de agenda, né? Mas a gente tem que atuar. Qual é a escolha que a gente vai fazer? Essa é a questão. Qual é a escolha? Por onde a gente vai contribuir? Se a gente quiser continuar conversando com os nossos pares, a gente vai ter todas as pontuações possíveis e imagináveis no Lattes. Mas será que é isso que vai resolver nosso problema? Individual talvez seja, coletivo eu garanto que não. Termino por aqui, gente. Muito obrigada pela paciência aí em me ouvir. Mas eu amei ouvi-los, amei, de fato. Obrigada, professora Manolita. Eu acho que agora eu passo a palavra para a professora Janaína ou professora Elisa, por favor. Sintam-se à vontade. Queria fazer um comentário sobre a porcentagem de pessoas com curso superior no Brasil, né? E fazer um comparativo com a Noruega. Dado o tamanho do Brasil e a quantidade de áreas remotas e rurais que existem no Brasil, claro, nós todos aqui moramos em áreas urbanas, mas a maior parte do Brasil não é urbana, né? 15 a 20% não me parece muito baixo, porque a Noruega é 30 a 35%, e um país rico, que todos teriam acesso à educação superior, né? Agora, o que tem uma discussão muito grande na Noruega é preciso curso superior para quem? E aí vem essa discussão do que a universidade está desenvolvendo. São competências técnicas ou é o desenvolvimento de um pensamento crítico, de competências analíticas, né? E aí se torna diferente a importância de um profissional ter um curso superior ou não. E eu estou fazendo essa provocação porque eu gostei da questão do Rovian. Se todo mundo quiser ser empreendedor, tem espaço? Não tem. A gente não precisa nem discutir isso, né? Se todo mundo quiser ter um curso superior, tem espaço? Então, eu acho que a porcentagem não deveria ser a medida que a gente mais avalia se é suficiente ou não, mas sim a necessidade. Tem espaço? Tem necessidade? Será que não seria mais importante desenvolver outras competências em vez de botar as pessoas no curso superior? Tem muito espaço para outras competências, né? Então, eu não acho que todo mundo deva fazer um curso superior para ter um curso superior. Eu acho que tem que avaliar por quê. Tá? Então, desculpa aí. Só fazer a provocação, em vez da gente dizer o número é baixo, ponto, né? Temos que botar mais gente na universidade. Não temos. Tá? Então, tem que ver a necessidade desse curso superior. E a universidade pode fazer esse questionamento. Nós, como universidade, somos importantes para mais do que esta porcentagem? De que forma? É dando diploma ou é contribuindo com a comunidade de outras formas? Porque a universidade não contribui só, como eu falei antes, através da educação e da emissão de diploma. Bom, então 15, 20% tem curso superior. Mas ela contribui de muitas outras formas para a comunidade onde ela está inserida, né? Como a gente discutiu anteriormente. Então, só queria trazer essa discussão.
Passo a palavra, acho que professora Janaína. Sim, pois é, muita coisa, né, gente? Dá para fazer um seminário de um dia, no mínimo. Round 2, Jana. Hã? Fazer um round 2. 3, 4, 5. Aproveitei que eu já entrei na conversa aqui. Sim. Desculpem ter chegado um pouquinho depois, eu tive um problema técnico assim, hoje. E já vou agradecer a prof. Manolita, a Jana e a Elisa por estarem aqui. E vou declarar aqui, vou sublinhar o prazer imenso que eu tenho em poder trabalhar com essas 3 pessoas em diferentes frentes. Tô adorando, gente, bem contente com o resultado. Sala cheia. Sala cheia, não, eu também agradeço muito, viu, Khadija, principalmente por fazer essa triangulação, né? É muito bom conhecer a Manuelita. A Elisa eu já conhecia, né, Elisa? Nos conhecemos da Unicinos. Pois é, eu nem sei por onde começar, gente. Eu me sinto incapaz de fazer qualquer síntese aqui. Incapaz. Eu vou tentar responder, comentar algumas das perguntas, né? Eu acho que o foco tem que ser esse, mas eu não vou conseguir ficar quieta frente à provocação da Elisa. E aí, Elisa, claro, essa discussão ela é imensa, né? Eu acho que o percentual em si, não sei, né? Teríamos que discutir talvez sobre outras bases. Agora, eu concordo muito com a Manuelita, né? Com a colocação da massificação, né? Não por que eu concordo com isso? Porque não é uma questão de ter ou não diploma, né? É uma questão de competência humana, né? Então, a gente sabe, por experiência própria e por todo mundo que a gente acompanha, que ser formado, passar pela universidade torna, né? É uma experiência positiva, né? Uma experiência positiva. Então, é uma questão de desenvolver aí competências, capacidades de reflexão crítica, cidadania, que eu acho que é uma coisa que falta tanto para nós ainda, né? Assim, numa visão de coletivo, de cidadão, eu acho que a universidade, sim, tem esse papel. Então, quanto mais a gente conseguir, de uma forma, obviamente, com bastante qualidade, massificar isso, porque eu acho que uma coisa é também né, as pessoas dizerem, não, eu não quero ir para a universidade, porque o meu perfil é técnico, e eu quero fazer um curso técnico, talvez à la estilo Alemanha. Essa é uma questão. Não que essa seja tão democrática assim na Alemanha, mas essa é uma questão. Outra questão é o não conseguir chegar. E aí, para mim, esse é um problema estrutural seríssimo, né? Uma questão é, a gente chega, forma as pessoas com qualidade, forma as pessoas críticas e tem uma encruzilhada na vida, e agora ou eu vou para a universidade ou eu vou para um outro caminho. Tá? As pessoas podem ser empreendedoras sem fazer faculdade, sem fazer universidade, mas aí a opção, a escolha, né? Tentar pensar e refletir sobre o seu futuro. Isso é um ponto. A gente, me parece, enquanto sociedade brasileira, agora estou falando daqui, né? Muito longe disso a gente está, né? Muito longe. Da mesma forma que a universidade não vai ser a salvação para tudo, não há, eu acho que, né, ninguém também levantou essa bandeira assim, nesse sentido, mas ela qualifica, né? Ela forma para muito além de um diploma, né? E aí eu vou para a questão do Rovian. Eu acho que é isso, né, Rovian, um pouco, eu acho que talvez a fala aqui minha tenha focado nessa questão de formação empreendedora, ou a questão da qualificação por causa da indústria 4.0, né? Estou puxando a tua pergunta aqui um pouco para os meus argumentos, né? Não, sem dúvida nenhuma, tem a questão aí da liberdade. Agora, cabe à universidade tentar mostrar diferentes possibilidades, né, para essas pessoas. Acho que a ideia não é encaixotar, né? Mas eu acho que né, quem melhor conseguiu talvez resolver essa questão aqui foi a Manuelita no sentido das competências humanas e a questão da longevidade, né?
Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que teria que, né, pensar nessa questão das pessoas terem liberdade de escolha, né? Enfim, não consigo ir muito além aqui, não é muito a minha discussão, né? A Márcia, né, a Rapinha, a Márcia coloca a questão do mundo micro, né? O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que empreender também, né? Olha, Márcia, eu gostaria que a gente tivesse, não sei a realidade de todo mundo, mas na universidade, né, dos meus pares, assim, alguns têm opção, talvez, né, de não precisar fazer algo que não é um dos seus pratos que precisa ser equilibrado, né, vai continuar na pesquisa, no ensino, e nem todo mundo, eu acho que está tendo essa opção, né, às vezes isso é imposto, de uma forma ou de outra, e sim, teremos também que empreender, né. Não, acho que isso é um caminho muito complicado. E quanto mais prato se equilibra, mais prato se quebra. Então, né, quanto mais coisa a gente tenta dar conta, menos qualidade a gente tem, né, em outras. Mas não me parece um debate em aberto esse, né? Me parece aí algo imposto, enfim. Não sei, Márcia, mais complico do que respondo, mas enfim. A Bibiana, né? Bibiana, a tua fala me leva a um outro pensamento, né? Bem assim, talvez nessa linha da economia, né? Sim, qualificar, mas não tem mercado de trabalho para todo mundo, né? O problema é que não tem mercado de trabalho para todo mundo. O problema, na minha percepção, não é a qualificação, né? O problema é o nosso problema estrutural econômico, em que, infelizmente, o nosso mercado de trabalho não é dinâmico, não está, né? Nós somos muito cíclicos, então, em momentos temos mais emprego, em outros momentos não temos, então, né, os nossos engenheiros viram Uber. Mas aí é um problema que a universidade pode, né, eu acredito que já em várias frentes ajuda a pensar, mas que vai além, né, da questão... É uma questão de subemprego, é isso que tu colocas, né? A questão de subemprego, e a gente vê isso em outras... Eu acho que passa por várias coisas, né, Bibiana? Assim, tem uma questão estrutural que é volume de emprego e volume de emprego com qualidade, né? Que é uma questão aí de estrutura produtiva, estrutura econômica, inclusive de conjuntura. Bom, isso é um ponto, né? Outro ponto que daí é a dinâmica do mercado de trabalho e de gerar, né, qualificações, né? Então, assim, essa relação que passa por essa questão aí mais estrutural. Outra questão que eu acho que tem a ver com isso, né? Mesmo que tivessem esses empregos, digamos, né, ou essas oportunidades de trabalho postas, né, também cabe à universidade pensar o quanto que ela é dinâmica na formação, né? Essas qualificações, elas mudam, né? O processo ele vai exigindo mais, as qualidades vão mudando, enquanto que a universidade também consegue acompanhar isso, né? A gente vê isso em diferentes frentes de discussão de currículos, né? Há pouco eu acompanhei ainda muito perifericamente toda a discussão que na Unicino está tendo sobre a formação de engenharias, né? Então, quem é esse engenheiro do futuro? O engenheiro que a gente forma é um engenheiro que era de um mercado de trabalho que não existe mais. Então, cabe também à universidade buscar, né, essas discussões, e é isso que passa, né, pela questão de conversar com a sociedade, né? E essa arrogância aí que aparece, quer dizer, nós sabemos formar os engenheiros e os engenheiros precisam ir ao mercado e resolver o problema, né, da engenharia no mercado, como se fosse uma coisa linear e que ao ensinar seria suficiente para lá na frente, né, aplicar. Então, falta, assim, essa comunicação, que eu acho que é muito difícil, né, por parte da universidade, me coloco também como pesquisadora, como tendo dificuldades de fazer isso, e na área que a Márcia e eu estudamos, né, que é da universidade, a ULA também, né, da relação universidade-empresa, ou relação universidade com a sociedade, né, mas a relação universidade-empresa em particular, a gente vê, né, dificuldades dessa comunicação, dessa relação. Não sei se eu comentei tudo, gente, mas...
Eu acho que é isso. Eu acho que vem também aí uma discussão de fundo, que é a questão da legitimidade da universidade, né? Que, por um lado, ela pode parecer óbvia para um determinado grupo social, né? Para outro grupo social, ela é bastante questionada, ou até que ponto isso deveria ser, né? Deveria ter um setor público, tantas universidades, tanta estrutura, assim. Será que isso, né? E é mais uma necessidade que a gente tem de se comunicar bem, né? Para conseguir demonstrar a capacidade que a universidade tem na sociedade, enfim. Acho que é isso. Muito obrigada, professora Janaína. Em paralelo aqui à fala das convidadas, estamos tendo um debate muito vigoroso no chat, e isso demonstra claramente que eu acho que tem que ter um segundo round aí, abordando esse tema, porque não tem como esgotá-lo em apenas 1h30. Então, eu acho que, infelizmente, porque algumas professoras aqui têm outras atividades já se iniciando, né? Agora às 6h30, já é 6h39, então, infelizmente, não vamos poder abrir para mais perguntas, mas gostaríamos de agradecer a professora Janaína, a professora Elisa e a professora Manolita pela excelente conversa, pelo excelente debate. Esperamos poder reuni-las novamente para uma segunda conversa. Não sei se a Kézia ou a professora Khadija querem colocar alguma coisa. Bom, eu passo a palavra para a Khadija agora e reitero que teremos que ter um segundo round, com certeza. Então, faremos um segundo momento para todo mundo. Querem, tá bem. Então, pronto, batemos o martelo, tá? Venceram. Vamos ter um outro momento aí. Acho que a gente pode já levantar qual vai ser a inquietação, assim, o que vai acalorar o nosso debate, assim como foi o futuro da universidade em tempos incertos, assim. A gente também, quando foi discutindo, né, como montar esse painel e por que vocês têm formações distintas, experiências distintas, e é essa complementariedade que permite, né, instigante as diferenças que cada área traz. Mas a gente pensou num nome que pudesse atender a essa diversidade, mas que ao mesmo tempo provocasse isso, né? Acho que a gente conseguiu, assim, humildemente acredito que a gente tenha feito isso. Então, Kézia, vamos organizar um segundo momento para a gente continuar essa discussão necessária. Manolita, Jana, Elisa, obrigada mais uma vez por terem prontamente aceito aí o convite, né, intermediado pela Kézia. Paola, obrigada. Paola está chegando aqui no time Unicinos, então a gente te agradece muito já por estar coordenando aí as atividades do grupo. O EcoHub agradece a presença de todo mundo, né, de todas, nós enchemos a sala hoje. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Até a próxima, pessoal. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite, obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Vai ficar gravado? Sim. Alguém iniciou, Jana, não sei quem, mas sim, vai. A Bibi iniciou, nós vamos, se vocês permitirem, a professora Manolita já saiu, né? Mas se a professora Elisa e a professora Janaína permitirem, a gente pretende colocar no YouTube. Sim. Eu ia até pedir um vídeo, porque tem um aluno meu que eu quero que ele veja algumas... Tá. É um aluno do Instituto Federal, então acho que vai ser bem legal se ele puder assistir algumas partes. Depois a gente disponibiliza o link para... Então, tá? Tá bem. Obrigada, gente. Obrigada. Abraços. Tchau, Elisa. Tchau, gente.